Aqui para mim ele não começa a gravar. Aqui para mim está aparecendo que já está gravando. Ah, agora apareceu para mim. Sim. Então, vamos lá. Novamente, né? Boa tarde a todos e todas. Peço desculpa para todo mundo pelo ocorrido. Infelizmente, a gente, né, tá propício a isso. Online é isso aí mesmo, aos trancos e barrancos, mas a gente vai e consegue. Bom, então é com grande alegria que a gente inicia mais um encontro do primeiro ciclo de conversa sobre a infância em diferentes territórios. Lembrando que esse curso ele é vinculado ao grupo de estudos e pesquisa em educação, infância e teoria crítica, e também ao CRIT Infância, né, da Universidade Estadual de Londrina. Por algumas questões particulares, a professora Marta não vai poder comparecer hoje, e por isso eu e a professora Jaqueline vamos fazer as mediações que forem necessárias com a professora Luana. No decorrer da nossa roda de conversa, eu vou estar enviando um link no chat para que vocês possam confirmar a presença, então fiquem atentos ao chat. Os nossos próximos encontros, eles vão acontecer nos dias 30 do 11 e 14 do 12, das 2h30 às 3h30. Então, para aqueles que não puderem comparecer, a gente sempre vai disponibilizar as gravações dos vídeos no nosso canal do YouTube. Para aqueles que conseguiram se inscrever, né, no curso, vão ter direito ao certificado de 30 horas, e esse certificado ele vai ser disponibilizado até, no máximo, ali janeiro do ano que vem, né, 2022, e vai ser enviado por e-mail, e a gente também vai estar informando todo mundo pelas redes sociais. No nosso encontro de hoje, a gente vai receber a professora Luana Freitas Johnson, e ela vai falar um pouquinho sobre a infância aprisionada, né, fazer algumas reflexões sobre os dias atuais. Eu agradeço mais uma vez a presença e a atenção de todos, peço mais uma vez desculpas e desejo um bom curso, espero que agora dê certo. Ok, bom, boa tarde, pessoal, eu sou a professora Jaqueline, professora no curso de Pedagogia da UEL, desejo a todas, né, todos e todas, sejam bem-vindas à nossa roda de conversa, né, às nossas conversas de hoje à tarde, vou fazer mediação. Agradeço à professora Marta pelo convite. Nós vamos receber, então, a professora Luana Freitas Johnson. Ela vai versar sobre a temática Infância Aprisionada, reflexões sobre os dias atuais. A professora Luana é graduada em Psicologia, é pós-graduanda pela UEM, pós-doutoranda, pela UEM, doutora em Educação pela UEM, em parceria com a UNIR, e tem mestrado em Psicologia. Atualmente, ela é professora do ensino superior no Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de Rondônia, campus de Guajará-Mirim. Atua na área da psicologia escolar e processos educativos, com ênfase nas questões de inclusão escolar, educação especial e infância. É membro do grupo de pesquisa denominado Centro de Pesquisa e Informação da Pessoa e coordenadora da linha de pesquisa Desenvolvimento Humano e Processos Educacionais do Grupo de Estudos Interdisciplinares das Fronteiras Amazônicas, GEIFA. Também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Escola, Família e Sociedade da UEM e membro da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAP. Foi coordenadora da ABRAP, representação, né, de Rondônia, entre os anos de 2014 e 2016, e é membro do Fórum de Medicalização da Educação e Sociedade Rondônia e Acre. Professora, seja muito bem-vinda e sinta-se acolhida por este grupo. Passo a palavra para a professora. A gente vai atrasar um pouquinho, né, Natasha? Mas é pouquinho, tá, pessoal? O nosso término seria às 15h30. Nós, né, ultrapassamos aí um tempo por conta do problema que ocorreu. Então, a professora tem de 40 a 50 minutos, né, que a gente passar um pouquinho do prazo, tá, pessoal? Se vocês tiverem algumas colocações, podem fazê-lo aqui no chat, que depois a gente vai expor. Professora, seja muito bem-vinda. Ok, boa tarde a todas as pessoas aqui, né, com tensão ou sem tensão, a gente está aqui presente,
né? Nós vivemos uma era em que, como a Natasha falou, estamos propícios, né, a esse tipo de invasão no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, participando desta conversa, que é tão importante para os dias atuais, né? Tão importante para os lugares onde nós atuamos. E, por falar em lugares, né, eu quero colocar aqui o lugar de onde eu falo. A professora Jaqueline já fez a leitura aí de alguns desses lugares, né? Eu sou psicóloga, eu atuei na clínica, principalmente com crianças, durante cerca de 15 anos. Tive que parar por conta da universidade, né? Meu contrato na Universidade Federal é dedicação exclusiva, então tive que abrir mão dos atendimentos em ludoterapia para as crianças. Também tenho um mestrado em psicologia, dentro dessa abordagem da psicologia voltada às pessoas com deficiência, né, nessa temática da inclusão. Então, eu falo dessa experiência como psicóloga, atendendo crianças, né, falo também da minha experiência na educação, né, como foi falado, meu doutorado em educação. Hoje eu atuo com alunos da pedagogia, no ensino, dando disciplinas de fundamentos da educação infantil, né, como membro também do CPFOP, que é um grupo de pesquisa ligado ao curso de psicologia, e o GEIFA, que é um grupo de pesquisa do campus de Guajará-Mirim, onde eu trabalho, que é ligado à educação. Então, eu trabalho nessas duas vertentes aí, nesse casamento, né, psicologia e educação. E também falo como a mãe do Afonso e da Ana, né? O Afonso tem 8 anos e a Ana tem 5 anos. Então, a minha fala também traz angústias, percepções de uma mãe que tem 2 crianças aí precisando ser educadas, né? Então, eu junto com meu marido temos desempenhado esse que é o papel mais importante da nossa vida, né? 2 criaturinhas abençoadas, né? E o que eu quero abordar hoje, eu quero trazer uma linha de raciocínio, né, que vai falar da infância e das leis do desenvolvimento psíquico, aí ancorada na psicologia histórico-cultural. Quero também falar dos territórios da infância, né, são tantos territórios, mas como sociedade nós oferecemos aí um território para as crianças, né, para essa infância, e a lente pelo qual eu olho esse território, a lente de Bauman, né, que fala ali da modernidade líquida. E, por fim, falar de que infância aprisionada é essa, né, que aprisionamento é esse da infância. Então, essa é a minha linha de raciocínio aí para nós conversarmos no dia de hoje. Então, a gente vai pensar primeiro, né, que a infância ela é produzida, né, pelo conjunto da sociedade, a partir de ideias, a partir das práticas, dos valores que se referem, sobretudo às crianças, né? Sendo que todos esses elementos que constituem essa infância são difundidos e reproduzidos social e culturalmente. Então, nós temos aí a infância, né, como um fator social, não está ligado apenas a uma questão biológica, a uma questão cronológica, é, antes de tudo, um fator social. E dentro dessa questão do fator social da infância, que é algo em comum na infância, que é a própria criança. E aí eu trago aqui uma citação da professora Marta Furlan, né, que diz, em se tratando das crianças, elas existem em todas as partes do mundo, possuem características comuns a todas elas. Então, a gente vai pensar, a criança gosta de brincar, aprender por meio da atividade, tem necessidade de sentir-se amada, acolhida, precisa de vínculos afetivos, segurança, estabilidade na vida, né? Usam diversas formas de expressão para comunicar-se. Tem traços que possibilitam qualquer parte desse planeta, identificados como uma pessoa de poucos anos, né, de vida, e todos podem dizer, é uma criança. Todavia, as condições econômicas, os valores sociais, as crenças, as práticas religiosas, as concepções de mundo e de vida humana, as relações objetivas entram como elementos constitutivos, provocadores, indutores e construtivos do ser criança. Então, nós vamos ver essa infância que é peculiar justamente pelo fator social, né, por essas questões culturais aí que envolve.
Então, partindo desse pressuposto de infância, nós vamos pensar, então, nas leis do desenvolvimento psíquico, ancoradas, então, na psicologia histórico-cultural. Leontiev, ele coloca que aquilo que nós recebemos da natureza não são suficientes para nos tornar humanizados. Então, é justamente esse envolvimento cultural que nos ajuda a nos humanizarmos. Até as funções psicológicas superiores, elas são ativadas através das mediações nesse contexto cultural. Então, a importância dessa mediação na vida da criança, na infância, né, para que ela possa constituir-se um ser humanizado. Então, Leontiev fala sobre isso, que a criança, de modo algum, está sozinha em face do mundo que a rodeia. As relações com o mundo têm sempre por intermediário a relação do homem aos outros seres humanos. A sua atividade está sempre inserida na comunicação. Então, essa comunicação, ela pode se efetuar tanto de forma exterior, né, iniciando em alguma atividade, ou numa comunicação verbal ou apenas mental. Então, essa comunicação é a condição necessária e específica do desenvolvimento do homem na sociedade. Então, é um fator importante aí quando nós falamos ou quando nós pensamos acerca das leis do desenvolvimento psíquico na vida do ser humano. A gente vai pensar nessa questão do desenvolvimento cultural, nas mediações, nesse território onde a criança está inserida, onde o ser humano se desenvolve. E aí a gente vai pensar, nós já vimos rapidamente, assim, de forma breve, falando dessa infância enquanto um fator socialmente construído, nós falamos da questão psíquica, e agora a gente precisa pensar, então, nesse território da infância, que é justamente o lugar, que é o tempo atual que nós estamos hoje. E para pensar esse tempo, como eu falei no início, nós vamos olhar esse território a partir da lente de Bauman, que ele trata aí da modernidade líquida. Ele define esse período que nós estamos vivendo como a modernidade líquida. Para outros autores da sociologia, eles vão chamar de pós-modernidade. Mas Bauman disse que isso não quer dizer que houve uma ruptura, que há algo totalmente diferente assim, em relação nesse contexto. É simplesmente uma continuação daquilo que já se vivia, porém apresentando algumas características que são muito específicas que o levam a chamar esse tempo de modernidade líquida. E o que seriam, então, as características dessa sociedade, desse território, que Bauman considera aí uma modernidade líquida. A característica principal é a questão da liquidez, não há uma forma, a fluidez, volatilidade, incerteza, insegurança, ou seja, aquilo que era tido como um padrão, aquilo que era fixo, da modernidade sólida, que ele chama, e todos os referenciais dessa época foram retirados de palco para dar espaço à lógica do agora, do consumo, do gozo e da artificialidade, da artificialidade. Então, nós vamos pensar, então, esse é o território onde eu e você e onde a infância também tem se desenvolvido. É um lugar que tem por imperativo essa lógica do agora, do consumo, do gozo, da artificialidade. E aí nós temos também algumas outras características que são discutidas tanto por Bauman, quando ele defende a modernidade líquida, quanto por Jameson, quando ele fala da pós-modernidade. As características dessa sociedade, segundo esses autores, elas vão ter um encontro aí, que é justamente uma apatia e um descomprometimento com o coletivo, ou seja, prevalece nos dias de hoje esse sentimento de individualismo, uma dedicação ao prazer, que é o hedonismo, aí, o sujeito também voltado para si mesmo, nós vamos ver o narcisismo imperando, e o consumismo, como uma lógica do ter para ser. Eu sou aquilo que eu posso ter. Então, esse ser ligado muito ao ser. A outra característica também é a interconectividade, ou seja, a virtualização da vida social, principalmente com o auxílio dessas tecnologias e dos ambientes virtuais. Hoje a pessoa ela vivencia para postar,
ela não vivencia algo para experienciar a vida, né, para ter uma experiência nova. É interessante ver dois amigos no encontro, eles muitas vezes não estão conversando, mas eles vão postar que tiveram um encontro, né? O que houve nesse encontro ninguém sabe, porque eles estavam lá nessa interconectividade com essa tecnologia. Então, chegou a hora do jantar, a gente para tirar uma foto, né? Então, é esse viver para postar, viver para exibir, né, aquilo que está sendo colocado ali. A busca de emoções fortes, né, de uma satisfação imediata, que é justamente essa valorização do aqui e agora. Não se pensa no amanhã, nas perspectivas futuras. Eu quero isso agora. E com toda essa questão também, os autores apontam o enfraquecimento dos valores, porque vão surgindo novas agências produtoras de felicidades, de sonhos, de desejos e de necessidades, que vão induzir aí o sujeito a um consumo desmedido, colocando, você vai ser feliz quando você tiver um carro zero, você vai ser feliz quando você tiver, né, aquele emprego dos sonhos. E as pessoas muitas vezes estão abrindo mão dos seus valores até para conseguir algo, e quando consegue esse algo, caem no vazio. Elas têm vivido esse vazio e que cria também uma insaciedade, estão sempre querendo mais, né? Nunca parece suficiente. E nesse meio também, desse território, nós vamos ver a família com engajamento muito grande para garantir a carreira dos filhos. Não é mais aquela busca por uma educação que crie no filho, né, que ajude o filho a desenvolver consciência, né, consciência cidadã, mas é torná-lo melhor para o mercado de trabalho, torná-lo mais competitivo. E nós vamos ver muitas escolas oferecendo isso. Nós temos em Porto Velho, em Rondônia, algumas escolas que o lema é esse: você tem que ser o dessa escola aqui, porque essa é a que vai te levar para alcançar a melhor carreira. Então, a família tem investido muito, aula de inglês, tentado dar uma educação, mas não é uma educação que vai formar o ser humano, mas é tentando dar a ele esses artifícios para que ele tenha uma carreira. Surge também nesse território uma nova relação com o corpo. É a valorização, a busca de padrões estéticos que transformam aí o corpo num objeto. E esse objeto não tem que ser simplesmente um objeto, ele tem que ser visto, ele tem que ser apreciado, ele tem que ser desejado. Então, isso é o território, né, que se apresenta aí naquilo que nós temos vivido. Dentro desse território que Bauman nos traz também, é uma dispensa de consulta às instituições mediadoras, porque há um imperativo da subjetividade, nada é concreto e fixo, né? A ideia, antes tida como verdadeira, hoje é interpretada apenas como mais um conjunto de hipóteses. E com isso tudo vem uma banalização ou ausência de valores, ou seja, foi removida todas as referências para a criança, para essa pessoa em desenvolvimento. Quando nós olhamos para a psicologia histórico-cultural, aquilo que ela nos traz sobre o desenvolvimento humano, nós vamos nos angustiar quando nos deparamos com esse território, que justamente ele retira, né, da pessoa toda e qualquer referência que vai ajudá-la a se humanizar. Então, nós temos passado por esse processo nos dias atuais. E quando nós pensamos em todas essas questões, nós vamos questionar algo novo aqui, né? Qual é o lugar da criança nesse território? Qual é o lugar que a infância tem ocupado nesse território? Para um primeiro momento, a gente pode pensar, a infância deve estar passando despercebida, né? Ninguém está ligando para a infância. Só que, pelo contrário, estão dando, sim, uma atenção enorme para a infância, porém não com o olhar de ajudar, de contribuir para o desenvolvimento dessa criança. Castro, ele vai trazer que há duas formas de ver a criança aqui dentro desse território. A criança vista como objeto. E nesse sentido da criança vista como objeto, ela é aquela criança da prostituição infantil, da pedofilia, do trabalho infantil, do tráfico, humano, enfim, ela vai ser vista como esse objeto a ser possuído, a ser tomado.
Então, essa é uma forma, é cruel, né, impactante para a gente, mas é uma realidade. Os dados são alarmantes em relação ao trabalho infantil, em relação à prostituição infantil, em relação ao tráfico de pessoas, ao tráfico humano, principalmente de meninas, né, com a idade até 11 anos de idade. A questão da pedofilia, nós temos visto aí, né, cada dia dados mais alarmantes, que são desumanos, que nos chocam, né, em relação a esses fenômenos que têm acontecido, que nada mais são do que a criança vista como um objeto, e que é fruto desse novo território, dessa nova lógica de sociedade que nós estamos vivendo. Castro também fala que, além de ser vista como objeto, a criança também pode ser vista como um sujeito, mas não é um sujeito em desenvolvimento, buscando aquele olhar, né, de contribuir para ela. Quando a criança que é colocada como sujeito, ela está na condição de quem consome. É alguém que pode consumir tanto quanto o adulto, e que está imbricada, então, aí nesse jogo social para a construção de sua identidade social, ou seja, ter para ser. Então, vamos investir nas crianças com esse sentido. A gente vai ver, existe já várias ONGs trabalhando contra esse consumismo infantil, né, buscando aí alertar os pais, alertar a sociedade em relação a essa dinâmica social que nós temos. As crianças como consumistas em potenciais, já investindo nela desde a mais tenra idade. E é muito interessante ver como que isso é invasivo até no nosso lar. Eu, como mãe, eu tenho que estar todo tempo alerta e me choco, né, quando eu me deparo com essas questões. E eu lembro bem, um dia eu fui ao circo com os meus filhos, bem antes da pandemia, e foi interessante assim, que eu comecei eu nunca tinha me incomodado tanto num circo, né? Eu lembro que criança eu amava ir, mas de repente eu coloquei um olhar crítico sobre tudo que estava acontecendo. Então começou do ingresso, né? Meu marido foi à farmácia com meu filho, lá na porta alguém deu um ingresso dizendo: esse ingresso é grátis para você, você pode ir. E ele chegou em casa todo feliz: mamãe, ganhei o ingresso para ir no circo. E aí, quando eu vou ler o ingresso, assim, o ingresso era para a criança, mas ela tinha que entrar acompanhada por um adulto, e o adulto é pagante. Vamos lá, né? Então, eu pensei, bom, nós moramos no interior, é difícil ter um circo lá, estamos aqui na capital, vamos ao circo. Aí chegamos, entramos no estacionamento, e estava lá, estacionamento grátis. Estacionamento grátis no circo? Então descemos, aí vem palhaços com várias bolinhas coloridas balançando, né? E a criança olha: mamãe, o colorido chama atenção. E aí, quanto é essa bolinha? R$20. Meu Deus, um ferrinho com uma bolinha de plástico enfiada, R$20. E aí a gente pensou, não, a bebê está dormindo, minha filha tinha 1 ano e pouco, então ela não está dormindo, não precisa. Mas R$20 está muito caro, então vou fazer por 10. E foi aquela coisa. Aí encontro a minha irmã está com 2 bolinhas. Falei, meu Deus, tu pagou R$20 por essas 2 bolinhas? Ela falou, não, o meu foi só R$10. Então, meu Deus, que absurdo. Então, foi assim, eu estava no carro da minha cunhada, uma pajeira, ele cobrou pelo carro, né? Ela estava no Classic, então ele disse, isso que vão pagar mais. E aí nós entramos, então, para assistir o espetáculo. Mas antes de assistir, aí vem aquele, vamos vender, né? Pipoca, docinho. Gente, a gente não tem paz. Foi isso que eu me senti, assim, invadida. Foi, assim, algo que abusivo até. E aí ele chega, lembra a pessoa, o vendedor chega para o meu filho e diz, olha só, ele olha para mim, mãe, eu quero. Não, meu filho, começa aquela briga, aquele desconforto, né? E, de repente, ele olha para o meu filho e diz, mas você não precisa pagar, pode pegar. Meu filho, oba, não precisa pagar. E o homem diz, mas o seu pai paga. Né? Então, assim, como que isso vai invadindo o nosso cotidiano? E aí eu estou ali já irritada com tudo aquilo, me sentindo assim ultrajada diante daquilo, e de repente, no meio do espetáculo, naquele escuro, chega alguém, manda a gente juntar e tirou uma foto. Que é isso, nem deu para ver uma foto. Muito bem, antes do espetáculo terminar, chega alguém com uma foto ali da minha linda família e diz, ou você compra ou elas vão ser destruídas. Aí você olha aquele sorriso que você tanto ama, você diz, eu não vou destruir, né? Me dá isso aqui. Enfim, aí você diz assim, gente, eu comecei a pensar assim, como eu me sentia assim, lesada, ultrajada, deu um sentimento assim, de impotência, porque é invasivo, parece que tira a nossa autoridade como pai e mãe.
E, de repente, pensei, bom, acabou, graças a Deus, vamos para casa, que experiência terrível. Né? E, de repente, vem os super-heróis no final do espetáculo. Né? Agora você pode tirar uma foto com o seu super-herói e você paga mais R$5. Né? E aí a criança sai chorando de novo porque quer tirar a foto também com o super-herói. Enfim, isso me incomodou muito e eu até assim, gerou um artigo a partir desse meu incômodo, de pensar, gente, como nós, como pais, nos tornamos refém dessa dinâmica do consumismo, da mídia, né? E é difícil para nós conscientizarmos o nosso filho, porque vem um bombardeio de propagandas. Eu lembro que meu filho tinha um doce, meu filho nunca tinha comido, e de repente ele diz, mamãe, eu quero esse doce. Né? E eu digo assim, mas meu filho, onde você viu? Mamãe, você não viu que a propaganda disse que isso combina com tudo que é gostoso? Pelo nome, pela propaganda, vocês já vão saber do que eu estou falando, né? E aí, assim, e ele vai despertando a necessidade na criança. E é essa lógica, né, desse território aí. É justamente despertar a necessidade. A pessoa nem sabia que tinha, mas a mídia, ela usa de uma articulação que desperta na criança essa necessidade do ter para ser. E aí, como pais, nós ficamos, puxa, todas as crianças têm, meu filho não tem. Então, ele vai ser diferente. Eu não quero que ele seja diferente. Para ele ser igual, eu vou dar também. Então, é algo que nos prende, né? Nos aprisiona. Por isso que a gente vai falar desse aprisionamento aí que acontece nesse território que nós vivemos. Então, tanto a criança na condição de objeto, quanto a criança na condição de sujeito, ela está com a sua infância aprisionada. Né? Achei bem interessante essa figura que é do livro da Ruth Rocha, né, que fala a escola de vidro, mas é bem isso, né? A infância hoje, em qualquer condição, ela está aprisionada. E esse aprisionamento, ele não está inerente apenas a uma classe social. Nós vamos ver esse aprisionamento nas classes altas, nas classes mais baixas, pessoas, famílias de posses, famílias que não têm tantas posses. Né? Nós temos as crianças aprisionadas, com uma infância aprisionada dentro de apartamentos, que elas não conseguem ver o mundo lá fora. Né? Temos crianças aprisionadas nas comunidades, nas suas casas, mesmo que não tenham tantos recursos, mas estão aprisionadas também nesse espaço. Né? E são os aprisionamentos, muitas vezes, evitando aí o desenvolvimento dessa criança. Né? A gente se choca quando, recentemente, descobriram uma criança de 11 anos que vivia presa num barril. Né? E o pai dizia, não, ela está aprisionada aqui porque é muito agitada, é porque é desobediente. Então, a infância se aprisiona em vários sentidos, né? em várias relações sociais e em vários territórios. Né? Temos crianças aprisionadas aí pelas violências constantes que sofrem em todos os âmbitos, psicológica, física, e aí nós temos esse aprisionamento. Então, quando nós falamos de uma infância aprisionada, nós estamos falando de várias facetas dessa infância, de vários aspectos dessa infância que estão aprisionados. Né? Nós temos crianças que estão aprisionadas pela tecnologia, e a gente diz, a tecnologia de toda ela não é ruim, ela vem para colaborar, sim, para o nosso cotidiano. Olha o que ela está nos propiciando nesse momento, que nós possamos conversar. Mas ela também, se não tiver uma mediação, se não tiver uma lógica dentro desse processo, ela está aprisionando a infância, no sentido de não propiciar que essa criança desenvolva, né, as suas funções psicológicas superiores. E a criança também está sendo aprisionada porque tem estatísticas que mostram que cada vez mais os meninos, principalmente, têm sido aí recrutados para o tráfico. Crianças já manuseando armas, e tudo isso traz uma alienação de sua condição social, traz uma alienação daquilo que está no seu entorno. Né? Crianças que não conseguem falar direito, mas que o dedinho consegue trabalhar ali no tablet, consegue, né, no computador, no celular. Crianças que não conseguem perceber o outro, que não conseguem memorizar o alfabeto, mas memoriza todos os personagens de uma série. Né? Então, assim, a gente vê, é como se a mente, né, todo o desenvolvimento psíquico realmente está sendo aprisionado. Não porque a tecnologia seja ruim, mas é justamente pela mediação ou pela falta de mediação que nós temos nesse processo.
né? Nós temos também essa cultura hoje do exibicionismo infantil, né? E nós temos dois lados disso, né? Porque, como eu estou falando, esse aprisionamento ele acontece em todas as esferas sociais. Então, nós temos aquelas meninas que estão se tornando vítimas, né, da prostituição infantil. E nós temos aquelas que estão sendo exibidas nas redes sociais aí e que os pais olham como um objeto, porque ela dá lucro, né? Que as curtidas que ela gera ali dá lucro para os pais. E eles dizem, não, ela não está trabalhando, não, não é obrigada a isso, mas ela vai gerar um lucro, então vamos manter. Né? Então, essa questão da adultização infantil, sim, né, Natasha, que tem sido muito presente nos dias de hoje. Então, já existem alguns estudos até que falam desse encurtamento da infância, justamente por causa das características desse território social que nós vivemos atualmente. E aí nós vamos ter também, né, um aprisionamento muito afetivo também, porque hoje essa criança, né, que não tem ainda condições psíquicas para lidar com a rejeição na rede social, ela se aprisiona, né? E aí nós vamos ver crianças, adolescentes aprisionadas aí afetivamente, porque não tiveram curtidas na foto que colocaram, né? Presas a que essa forma de ser seja testificada pelo outro. Eu sei que minha foto está legal se tiver curtida, se tiver comentário, se não tiver, eu não me garanto. Né? Então, essa busca de aprovação constante, né, que as redes sociais têm promovido. Então, nós temos visto isso nesse território que nós estamos vivendo. Né? E aí a mídia, ela é aquela que tem um dos grandes tentáculos para esse aprisionamento, que é feito um grande investimento. Né? A publicidade infantil tem se feita em larga escala e não há ainda uma normatização. Então, existe o início de uma política, né, que busca aí normatizar essa publicidade voltada aí para produtos infantis. Mas a professora Tereza Teruya, ela fala sobre essa questão da mídia, né? Os recursos midiáticos possibilitam as novas formas de ver, de ler, de escrever e de entrar em contato com outro universo cultural. Isso é positivo. Porém, elas sufocam a nossa inteligência, é um risco que nós corremos, né? Porque tem um excesso de informação e esse excesso contribui para fragilizar a nossa capacidade de conceituar, de pensar e de estabelecer relações dialéticas para a compreensão da realidade social. Isso a gente pensa para um adulto. Agora, imagine para uma criança que ainda não tem condições psíquicas, emocionais para lidar com esse arcabouço de informações. Né? Então, a gente vê que elas estão sendo aprisionadas cada vez mais cedo. Né? Então, esse tem sido um tentáculo aí desse aprisionamento. Então, até aqui, o que nós podemos ver? Essa dinâmica do aprisionamento da infância. Né? Nós temos um território, que é essa modernidade líquida, né, que valoriza o consumo, porque ela é regida pelas ideologias capitalistas, então ela traz essa cultura de consumo que é incentivada pela mídia, né? A mídia é a grande aliada desse processo, que acaba manipulando o corpo, manipulando comportamentos, né? E que vai gerar que tipo de cidadão, né? Que tipo de ser humano toda essa dinâmica está gerando. Né? Com certeza, para isso vai ter uma outra explicação aí, dentro desse mesmo território, que é a cultura de rotulação e medicalização. Então, a criança agora ela é inadequada para esse território. E, por ser inadequada, nós vamos diagnosticá-la. É difícil você encontrar uma criança normal. Logo, as pessoas colocam um rótulo nela. Logo, as pessoas perguntam o que ela tem. Esquecem que ela está apenas sendo criança. E essa busca por responder o que ela tem. Não se faz uma comparação ou uma consideração por este território que nós estamos vivendo, que é um território da pressa, né, de tem que ser agora, de uma agitação, e aí a criança ela segue isso, mas é mais fácil nós culpabilizarmos a criança do que pensar
nesse contexto. E eu lembro bem de uma experiência na clínica que uma mãe chegou para mim com um filho de 11 anos e disse: eu quero que você faça um teste, uma avaliação no meu filho, porque ele tem TDAH. E eu fui na escola visitar, conversei com professores, atendi o menino em ludoterapia, ele sempre escolhia jogos de construção, 50 minutos nos jogos de construção complexo, conversando, né? E fiz lá toda a avaliação, consultei as pessoas, enfim, e cheguei à conclusão, como psicóloga, que ele não tinha TDAH. E fui dar informação para a mãe, pensando, ela vai gostar de saber que o filho não tem problema. E, de repente, a mãe ficou com uma cara de decepção. Você tem certeza? Não tem nada esse menino, não. Ele é uma criança de 11 anos de idade. Uma criança de 11 anos é ativa, pergunta, quer conhecer. O seu filho é uma criança saudável. E ela diz, mas sabe o que é, gente? É que eu não aguento. Eu tenho 3 empregos. Ele é um filho temporão, ou seja, o meu filho tinha 18 anos quando esse nasceu. Eu não tenho pique para ele. Eu chego em casa à noite, ele quer brincar, ele quer conversar, ele fala muito. Não tem como passar um remedinho para ele ficar mais calmo? Ou seja, vamos manipular o corpo dele, vamos manipular o comportamento dele. E eu disse assim, olha, talvez você pudesse procurar um psicólogo para que você saiba lidar, né? Fui tentando colocar nessas questões, mas ela disse para mim assim, não, eu queria mesmo um remédio. Você não pode encaminhar ele para o psiquiatra? Não tem por que encaminhar. E aí, gente, ela me abandonou na terapia, junto com o filho, né? Depois de um tempo, de uns meses, tinha alguém que conhecia em comum e que falou assim, a fulana que você atendia, ela conseguia um profissional para dar um medicamento para o filho, disse que está maravilha agora. Gente, meu coração se quebrou diante disso, né? Mas é justamente essa cultura da rotulação, de manipular o corpo, de manipular o comportamento. A criança não pode mais ser criança. E um exemplo disso, como eu falei no início, o meu campo de pesquisa tem sido muito a educação especial. Tem um dado que me chamou a atenção, até agora na minha tese de doutorado, que foi sobre a deficiência intelectual, que chama a atenção esse dado. Nós temos matriculados, pelos dados do INEP em 2019, 1.014.661 pessoas com deficiência, como público-alvo da educação especial. E nos chama a atenção que 65% desse público está na condição de deficiente intelectual. Isso é a nível de Brasil, sim, das regiões, em todos os cenários, aí nós vamos ver esse dado alarmante. Mais de 60% desse público-alvo sendo um público-alvo com deficiência intelectual. E quando a gente vai questionar como foi feito o diagnóstico, né, como que tem sido observado isso, nós vamos ver que é de forma precária. Então, Silva também fez esse estudo e ela chama a atenção disso, né, que o crescimento na quantidade de estudantes nessa categoria de deficiência intelectual pode estar relacionado a um contingente de alunos que apresentam dificuldades escolares e de aprendizagem, e que não necessariamente essas dificuldades estejam relacionadas a uma deficiência. Então, hoje, nas escolas, nós temos um contingente alarmante de alunos, de crianças, sendo diagnosticada com deficiência intelectual, com autismo, e com outros distúrbios aí, sem, na verdade, terem essa deficiência, sem um comportamento associado. Justamente porque há essa necessidade de rotular, há essa necessidade de colocar um rótulo para dar um outro encaminhamento. E isso nos alarma muito, né? E aí, com isso, se uma pessoa é rotulada, e aí a gente vai ver todos os tipos de rótulos, né, como a gente mostra aqui, é o TDAH, é o TOC, é a ansiedade, né, ela vai precisar de medicação. Né? E aí a gente tem, como foi falado, eu faço parte do fórum sobre a medicalização, né? As crianças hoje elas não podem mais viver a sua infância, porque é tido como anormal. Né? E tem uma charge que tem na internet que é interessante, que diz, fulaninho está tomando Ritalina, mas por quê? Porque ele está sendo criança. Então, a criança hoje não tem o direito de viver a sua infância com essa alegria, com essa vivacidade, com essa energia, porque ela é considerada problema. Então, se ela tem um problema, ela precisa de uma medicação. E isso faz com que o Brasil ocupe o 2º lugar como o país que mais consome Ritalina.
né? É um dado alarmante. A gente tem discutido isso no Fórum de Medicalização, que as escolas elas têm tratado os problemas de aprendizagem, as dificuldades escolares, como um problema de saúde, né? E não como uma condição social que precisa ser analisada. Então, se é um problema de saúde, tem que ser tratado com medicamento. Eu já atendi mães que se recusaram a dar o medicamento para o filho, e assim, a escola ameaça o conselho tutelar, né? A escola ameaça, enfim, mobilizar aí as autoridades. Eu lembro dessa mãe, por favor, me ajude, eu sei que meu filho não precisa de medicação, mas a escola quer dar. E nós temos, assim, históricos, eu trabalhava na Secretaria de Educação, de escolas especiais que administravam um medicamento para as crianças, né? Aquela hora de dormir, em muitas creches também, que querem que as crianças durmam, então a medicação está ali presente. Então, a medicalização está muito presente no território escolar, com vistas a manipular o comportamento e manipular aí o corpo dessa criança, né? E aí, quais são os efeitos desse processo, né? A produção desses diagnósticos, dessas terapêuticas, que parecem simplificar os sofrimentos ocorridos na infância, na verdade, faz com que exista cada vez mais crianças medicadas e cada vez mais cedo. Quando eu deixei a clínica, há uns 7 anos atrás, eu lembro que eu comecei a atender, eu dizia, eu não vou mais atender criança. Mas eu nunca pude parar de atender criança enquanto eu estava na clínica, porque a fila nunca parava de crescer. E elas chegavam cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo elas estão chegando na clínica e com esse discurso da medicalização, achando que elas precisam ser medicalizadas porque elas têm um comportamento que, para esse território, que isso é tão contraditório, né? Elas precisam ser medicadas, elas têm que ser atendidas. E tem um outro caso que eu atendi, a mãe trouxe a criança já com diagnóstico de TDAH e que já estava sendo medicado. E nos momentos que eu atendi a criança, ela não apresentava nenhum traço do TDAH, né? A gente sabe que se a criança ela tem TDAH na escola, ela vai ter em casa, em qualquer ambiente que ela tiver, ela vai apresentar esse comportamento. E como que em 50 minutos aquele menino escolhia um brinquedo, aquele menino conversava comigo, e aí comecei a perceber e chamei a mãe para conversar. Quando foi dado esse diagnóstico? Por que ele precisa tomar medicamento? E ela sempre reclamando assim da situação toda. E eu falei para ela, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu rasgo o meu diploma se o teu filho tem TDAH. Eu vou te dizer que ele não tem. E ela falou, então, olha, eu vou no neurologista. Ela não acreditou na psicóloga, né? Eu vou no neurologista, tem uma consulta marcada e eu vou falar isso para ele. E ela foi no neurologista e voltou toda feliz para me contar. Minha felicidade durou 3 segundos, né? Porque ela disse assim, olha, Luana, você está certa, ele não tem mais TDAH. E aí eu falei, então ele vai parar de tomar medicação? Porque ele não apresenta isso. Não, mas o médico falou que ele está em um processo de transição agora para o TOD. Gente, eu quis morrer. E aí ele vai continuar a medicação. O que é o TOD? Não é o todinho que é gostoso que a gente toma, né? O TOD aqui, transtorno opositor desafiante. Aí vamos pensar, uma criança de 10 para 11 anos que começa a questionar o mundo, que quer entender o funcionamento da sociedade, por que eu tenho que fazer, por que tem que ser assim? Então, essa criança que pergunta, que questiona, ela tem traços do TOD. E aí a gente precisa manipular, nós precisamos cuidar desse comportamento, então vai precisar tomar medicamento, né? Aqui é a droga da obediência. Então, é esse contexto que nós temos visto o aprisionamento infantil. Essa prática de medicar crianças tem como objetivo tratar sintomas sem considerar o contexto em que essas crianças vivem, sem considerar as suas individualidades. Então, essa intervenção, ela é realizada apenas no campo da medicação. Ela não escuta o sofrimento do outro. Gente, o dia que essa criança falou do sofrimento dela, eu só disse assim, olha, eu sei que muitas vezes você se sente injustiçado, você sente que as pessoas não estão sendo corretas com você, e dói lá dentro, né? Mas aqui é o teu espaço, você pode fazer o que você quiser. Esse menino começou a chorar. Uma criança que chorou pela dor, pelo sofrimento que ele tem sofrido de ser aprisionado em rótulos, aprisionado nesse contexto que as crianças têm sido submetidas, que a infância tem sido submetida, né? Isso tudo
vai gerar crianças adoecidas que precisam de terapias. A criança precisa do psicólogo, do psicopedagogo, do psiquiatra, do terapeuta ocupacional, precisa de medicamento, e ela vai crescer. A infância vai passar, ela vai se tornar um adolescente vulnerável. Ou ele vai ser vítima, ou ele vai ser o delinquente. Ele vai ocupar um desses dois lugares. E aí, correndo o risco das drogas, dos crimes e do suicídio. A gente tem visto esse aumento também de suicídio entre adolescentes, né? Ou então, ele sobrevivendo a essa adolescência, ele vai se tornar o famoso jovem neném. Nem estuda, nem trabalha, vive uma letargia. Ou seja, é um ser humano que não se humanizou. E nós estamos desaprendendo a ser humanos aí, né? Não se sensibiliza com os demais, não consegue ver o outro, está absorvido pelas tecnologias, pela rede social, né? Vivencia somente esse território, né? E aí o que nós esperamos, né? Que toda criança tenha seu direito de viver a infância com liberdade, né? E essa charge que eu acho interessante que diz: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. A infância precisa ser livre para as nossas crianças. Aqui são algumas das nossas referências, e eu agradeço a atenção e me passo a palavra à professora Jaqueline, a professora ou a Natália. Então, Luana, eu achei muito interessante a sua fala, no sentido, sim, que nós vivemos hoje um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo em que nós temos esse aprisionamento dos corpos, das mentes das crianças, dos comportamentos, né? Nós temos as leis, as normativas legais que prescrevem a criança na sociedade como sujeito de direitos, e de todos os direitos, né? Do direito à educação desde o nascimento, uma educação de qualidade, que começa na família, que é complementada pela escola. E aí, quando a gente ouve e presencia todas essas questões no nosso dia a dia, a gente vai ver que entre, né, as normativas, as prescrições, né, sobre os direitos das crianças na sociedade brasileira e aquilo que acontece na realidade das famílias e dentro das escolas, quantos desafios nós temos pela frente, né? Eu acho que nós temos um território de crianças aprisionadas, e são aprisionamentos que acontecem de maneiras diferentes, porque as crianças vivenciam as suas infâncias de maneiras diferenciadas, né? E, infelizmente, as mais vulneráveis, né? Não que o aprisionamento não se dê na classe mais favorecida economicamente, também é lógico, e de uma maneira tão perversa quanto na classe menos favorecida. Mas na classe menos favorecida, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós estamos vendo o quanto as crianças, né, têm a sua infância, estão tendo ainda a sua infância privada, né, porque muitas não conseguem fazer isolamento social, a gente vê crianças pelas ruas, ou aquelas que estão voltando para a escola, muitas voltando com muitos problemas, porque passaram tanto tempo no confinamento, às vezes, só elas de criança, dentro da família, acabaram não interagindo tanto. Então, nós temos tantos desafios antes da pandemia, em relação ao encurtamento da infância, né, seja pela mídia, né, pelas propagandas, né, pelo consumo, mas nós também temos muitos desafios na pós-pandemia, quando nós pensamos, né, o quanto que a infância das crianças, também nesses 2 últimos anos, ficaram, né, aprisionadas, ou seja, no seio da família, pelas condições de vida das crianças, e a gente tem trabalhado no campo da educação, né, no sentido de mostrar, né, para as famílias. Eu acho que nós tivemos alguns comentários aqui que eu achei bem interessante das meninas. Logicamente que os pais querem que a escola, que o psicólogo, que o neurologista dê conta, e a educação começa em casa, né? Muitos problemas, às vezes, que não é de um especialista, poderia ser resolvido, né, nas interações entre os pais, entre as famílias e as crianças. Mas aí é mais fácil atribuir para um profissional, e se tiver um remedinho, né, professora Luana, é mais fácil ainda, né? Você deve conviver com isso, você trabalha na área da psicologia, você acha que se defronta mais com essas questões, muito mais do que nós que só estamos no campo da educação. Achei interessante, tem muitos comentários, pessoal, mas por conta do horário, nós vamos passar alguns. A Natasha Kifatori diz que há uma adultização infantil, sim, há uma adultização precoce, e parece que quando nós
avançamos do ponto de vista legal, né, sobre os direitos da criança na sociedade, nós retrocedemos alguns séculos atrás, né, nessa adultização. Nós temos aqui um comentário da Débora, que as crianças recorrem aos pais, né, acabam manipulando, induzindo aos adultos, né, e a gente passa por isso, nós que somos pais, né, acabamos para satisfazer os desejos dos nossos filhos, né, é bem difícil. Eu passei por isso também, hoje em dia não tenho, viu, Luana, filhos pequenos, eu já passei dessa fase, eu tenho filhos para cima de 25 anos, já não passo, né, mas não foi diferente algumas 2 décadas atrás, né, a gente acabava assim, pensando no filho, nos seus desejos, né, mas por conta também de um consumismo que está exposto frente à mídia, né, às mídias. A Natasha levantou a mão, eu ia colocando a Marta Furlan levantou a mão, mas está com... Pode falar, Natasha. É que eu tô pelo da Marta. Não, olha, eu queria parabenizar a professora Luana, porque a fala dela me levou para 1000 lugares aqui dentro da cabeça. Mas acho que uma coisa assim, que me inquietou muito é que você falou da questão de ter para ser, dessa questão de despertar uma necessidade que a gente nem sabia que a gente tinha. E aí eu lembrei, eu tenho uma irmãzinha que ela tem 3 aninhos. E esses dias, ela mora lá no Japão, enfim. E esses dias, meu pai falou assim, Natasha, pelo amor de Deus, acha esse boneco aqui. Me mandou a foto de um boneco, não sei se vocês conhecem, mas é um boneco, acho que de Lucas Neto, Lucas não sei o que lá. É um tal de um negócio que tá bem famoso, bem alta nesse negócio das crianças. E aí ele falou assim, pelo amor de Deus, acha esse boneco, porque a tua irmã, ela quer isso de todo jeito. E assim, entrou 2 questões. O meu pai, ele passa um aperto financeiro. Só que assim, mesmo ele com esse aperto financeiro, a minha filha quer, então eu preciso dar isso para ela, sabe? E eu acho que também entra muito essa questão, que isso foi mais o que me cutucou, assim, que eu percebo que se a gente não tem, a gente não faz parte. É como se fosse isso, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo assim, todo mundo quer ser amado e quer ser desejado, todo mundo quer pertencer a alguma coisa, a algum lugar, né? E até tem um livro que eu tenho lido esses últimos dias, não sei se você já ouviu falar, é daquela Brené, não sei se é Brené Brown que fala, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito dessa questão de pertencer e se encaixar, que eu acho que é muito nisso que você comentou. Que ela fala que quando a gente pertence, a gente pode ser nós mesmos, a gente não precisa fazer nada, não precisa mudar, não precisa ter para ser, a gente é o que a gente é. E quando a gente se encaixa, a gente tenta de todas as formas, realmente se encaixar naquilo. A gente muda, a gente tenta comprar tal coisa, a gente muda o cabelo. Não, porque eu tenho que ser daquele jeito, né? Para eu pertencer àquilo. E eu percebo que hoje em dia, a gente... até eu escrevi aqui, foi uma coisa que eu anotei aqui, que todos nós queremos pertencer, mas no fundo a gente apenas tenta se encaixar. Então, eu acho que assim, você falou muita coisa, mexeu muito comigo em vários aspectos, fiz 1000 anotações aqui, mas eu acho que o que mais me tocou, assim, foi muito essa questão. A gente quer pertencer de verdade a algum lugar, mas a gente só fica tentando se encaixar, todo momento tentando se encaixar. Bom, Natasha, enquanto eu converso com nós, continuamos as nossas conversas aqui, eu queria que você colocasse o nome do seu livro, desse livro que você está lendo, eu não conheço, mas eu gostaria de ler. Ele é muito bom. Esse aqui, ó. Vou colocar ali para você. É muito bom, vale a pena. Coloca aqui só o nome do livro aqui no chat. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Professora Luana, parabéns pela sua fala. Mexeu muito com a gente, faz despertar diferentes aspectos do que nós estamos vivenciando, né, no campo da educação também. Então, assim, parabéns, acho que contribuiu bastante. Eu acho que vale a pena, pessoal, a gente pensar um pouco sobre a infância de verdade, uma infância, né, concreta. Nós pensamos uma infância muito abstrata, né, e uma infância abstrata cabe tudo nesse território, né? É uma infância de verdade, com uma família de verdade, né? Que faça parceria com a escola. Eu acho que hoje em dia as famílias, infelizmente,
infelizmente, elas atribuem muito ao papel de um especialista, ou mesmo da escola, no papel do professor, de educar os filhos. E a gente acho que não pode perder de vista de onde é que a educação parte, né? Nós trabalhamos do ponto de vista da ciência, nós complementamos a educação da família, mas os valores que estão tão perdidos e encontrados muitas vezes de uma maneira equivocada frente às mídias, né, diante das tecnologias digitais. Eu penso que a escola complementa a educação da família e nós fazemos isso de uma maneira científica. Mas eu acho que a educação primária, aquela da base, acho que tem que ser repensado no âmbito também da família, senão a escola acaba assumindo para si uma responsabilidade que não é dela, né, enquanto instituição, né. Então, olha, Luana, parabéns pela sua fala, viu? Eu acho que nos motiva a pensar mais sobre esses territórios da infância, que no meio de uma pandemia, né, ficaram muito mais aprisionadas, né. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Natasha Fattori coloca que a fala da professora Luana foi incrível, foi mesmo. A Natasha coloca que, como caloura do curso de psicologia, você inspirou ela, tá bom? Professora Luana, inspirou a Natasha Fattori, ela é da psicologia da UEL, e trouxe questionamentos, isso mesmo. Todo conhecimento, com certeza, vai acrescentar muito no meu processo de formação. Olha que legal, Natasha, a sua fala, Natasha Fattori. Débora levantou as mãos, pode falar, Débora. Sim, estava pensando aqui também que esses conceitos de pertencer e fazer parte de algum grupo, por exemplo, não somente para a criança ou adolescente, sino também para os educadores e a família, porque, veja bem, se eu não faço parte, se eu não pertenço a esse novo grupo social, cultural, que o adulto faz parte, ele não poderia ser o alicerce para seu próprio filho, para seus próprios alunos. Então, eu tenho especialização em psicopedagogia. Então, se eu não conheço jogos, novas tecnologias, eu não consigo fazer a anamnese do meu aluno, eu não consigo fazer o acompanhamento pedagógico. Só que, nas entrelinhas, eu percebo que as aflições, as tristezas, os entrares, as desfasagens que eles apresentam na escola, elas não são derivadas da escola, não são derivadas do intelecto, não são derivadas de seu cérebro, senão da educação, das repreensões emocionais, físicas, que muitas das vezes trazem da família. E quando você conversa com o pai e a mãe, eu percebo que o adulto também está fragilizado, que o adulto também está sensibilizado e pouco instruído. Então, veja bem que essa fragilidade da infância, ela traz consigo também o fio do adulto, né? Porque se eu não estou instruída, alimentada, se eu não estou ciente dos novos movimentos que a modernidade líquida traz, eu não poderei fazer uma intervenção positiva, a não ser, como no caso da doutora, né, de ser um profissional da área que se especializa naquilo. Mas se eu percebo, eu posso derivar, encaminhar, aconselhar tanto a família como esse meu aluno, né? Então, às vezes, você fica preso e fica aflito porque você não tem nas tuas mãos só ouvidos e olhos e tua presença. E, às vezes, esses três fatores são um escudo, né? Você se protege e protege tua criança quando ela vem como aluno ou quando ela chega na clínica para algum atendimento educacional especializado, né? Então, eu vejo que eu preciso me alimentar, né, me lapidar como mulher, mãe, professora, para poder fazer um serviço satisfatório, né? Porque um conjunto, agora que a infância precisa ser totalmente protegida e, às vezes, a força precisa. Se eu preciso arrancar o celular da minha mão dos meus filhos e dar um tapinha, eu devo fazer isso. Porque tem conteúdos, situações inapropriadas, grupos que não são saudáveis para ele e que eu sei que não são, mas ele não sabe. Aí eu preciso fazer essa intervenção, às vezes ela é dura, né? Mas necessária. Luana, professora Luana, gostaria de... Por isso é importante da mediação, né, nesse processo. O meu filho hoje, com 8 anos, ele já tem noção do que ele pode e do que não pode. Ele já tem um autodomínio, e isso, né, dentro da psicologia histórico-cultural, né, as crianças têm que ser levadas a desenvolver.
Eu não preciso dizer para ele hoje, olha, você não pode assistir isso. Um dia desse eu estava ocupada, ele falou, mamãe, está passando um filme brasileiro, eu posso assistir? Pode. Aí, com um pouquinho, 10 minutos depois, eu vi fazendo outra coisa. O que foi? O filme não estava legal? Ele falou, mamãe, tinha muito palavrão, não é para mim. Né? Porque eu sempre questiono ele, isso aí vai edificar você? Isso vai trazer alguma contribuição? Então, essa é a mediação. Mas a gente sabe que nem todas as crianças têm essa possibilidade de ter o pai e a mãe ao lado, né? No início aqui, a Jaqueline e a Natasha estavam conversando dessa questão da pandemia, as dificuldades. Então, isso também vai ser subjetivo, que para mim não foi ruim ficar em casa com meu filho. Foi bem na época que eu estava terminando a minha tese, então ficou eu, meus 2 filhos e meu marido em casa, só nós 4, temos convivido assim 1 ano. Estamos fora do nosso estado, né? Somos de Porto Velho, estamos aqui em Maringá, então ficamos só nós 4. Então, foi muito mais fácil fazer todas essas mediações, a escola estava aqui dentro, então, quando não sou eu, é o meu marido que está junto, mas a gente tem consciência que nem todas as famílias têm essa possibilidade, né? Tem muitas mães que precisaram sair para trabalhar e tiveram que deixar o filho com alguém, né? Que deixaram o filho sozinho até em casa, o mais velho cuidando do mais novo. Mas assim, a gente vai pensar que as mediações são um ponto fundamental para que a criança tenha esse autodomínio, para que ela tenha essa consciência do consumismo, né? Esses dias meu filho queria um dragão, quando a gente foi ver o dragão, a gente costuma dizer, tem 3 dígitos, não dá, 3 dígitos não dá, então a gente tem esse código. Viu? Então não estou tão enganada. Eu posso construir para você um dragão. E fez um dragão de papelão para ele. Pronto, resolveu a situação. Né? Então, assim, a gente tem tentado fazer essa conscientização, mas como a Débora está colocando, nem todos os adultos estão estruturados de forma a poder fazer essa mediação. Né? A gente precisa aí que ter esse trabalho também. É interessante, quando a gente puxa um fiozinho, vem outro emaranhado, a complexidade é bem maior. Né? Luana, nós vamos, pessoal, devido ao horário, que já passou quase 16 horas, mas só tem uma pergunta aqui, acho que nós podemos encerrar depois, da Kathleen. Ela está perguntando para a professora Luana se as crianças são mesmo tão influenciadas por jogos e desenhos. Luana, no seu trabalho, o que você percebe? Então, essa questão, ela depende do contexto dessa criança. Que a criança ela pode ser exposta aos desenhos, e como eu falei, tem um adulto ali mediando e diz, isso não é certo. Porque é justamente essa referência, né, que o Leontiev traz também, que a criança ela não nasce equipada com esse senso. Né? Somos nós, adultos, pessoas que são responsáveis por essa criança, que vão mediando. Né? Então, assim, meu filho ganhou um videogame com 5 anos, eu fui contra, mas a minha cunhada deu. Né? E aí eu pensei, não vou entrar em conflito com ela, o que a gente vai fazer? Vamos mediar. Então, ele mesmo hoje fala, são meia hora que eu fico. Já terminei porque eu já dei minha meia hora. Então, o que as crianças precisam é ser educadas, para terem essa consciência, para desenvolver esse autodomínio. Né? Qualquer jogo vai ser bom, porém, se utilizado em excesso, de forma equivocada, vai se tornar ruim. Né? Então, tudo no geral é bom. O problema é a forma como se usa, é a falta de mediação, é a falta de instrução. E aí vai trazer, essa pergunta nos lembra um outro aprisionamento que existe, que é pouco falado, que é um aprisionamento pelo excesso de liberdade. Deixar a criança livre para escolher, ela não tem condições psíquicas, ela não tem uma estrutura para fazer certas escolhas. E muitas crianças têm tido essa liberdade para escolher, desde o que comer. Se você pergunta o que uma criança quer comer, com certeza ela não vai querer comer um prato de salada na hora do almoço. Então, você está dando uma liberdade para ela fazer uma escolha que ela não tem condições de avaliar. Né? Então, por isso que precisa dessa mediação. Então, qualquer jogo, se houver uma mediação, ele vai ser bom. Qualquer jogo, se não houver essa mediação, ele pode se tornar um problema. Ok, excelente, é isso mesmo. A permissividade correndo absoluta, né, Luana, na educação, né, das crianças hoje. Bom, pessoal, nós já estamos chegando às 16 horas. Eu gostaria de agradecer novamente, professora Luana, foi uma tarde muito boa, muito produtiva. Eu quero muito agradecer a Natasha pela agilidade. Natasha, eu não sou da geração NET, eu sou uma imigrante digital. Você foi muito rápida, muito ágil, e o pessoal, os participantes também, rapidamente já entraram no outro link, então eu quero agradecer
Assim, gente, do fundo do coração, cada uma das meninas que estão participando, a professora Luana, pelas contribuições excelentes, pela agilidade, rapidez da dona Natasha. Natasha, vou ficar te devendo essa, hein? Obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Prazer. Natasha, eu passo a palavra para você, e depois da Natasha nós encerramos. Tchau. Imagina, gente, obrigada. Eu que agradeço, professora. Peço desculpa ao pessoal de novo por tudo o ocorrido. Agradeço a professora Luana, foi excelente mesmo. Agradeço a professora Jaqueline por estar aqui ajudando também. Enfim, muito obrigada a todos mesmo, foi muito bom. Pessoal, tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Beijo em Deus. Obrigada novamente, Luana, participantes e Natasha. Obrigada, tchau. gente. Até mais. Tchau.